Olá, youtubiano de plantão. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Professor Jader, que é os livros que eu li. Vamos continuar sobre esse fantástico livro de Viktor Frankl, sobre o sentido da vida. Então, como nós falamos no vídeo anterior, dando uma introdução sobre o prefácio do livro, depende de nós definir o que algo é importante ou não para nós, até onde algo progride. Das influências do mundo frenético que nós vivemos hoje, das relações efêmeras, relações capitalistas, que não só nas questões materiais, mas como nas questões humanas também influenciam, depende de nós. Ele vai trazer isso, essa busca, que a prática do ser é muito mais importante do que as palavras, né? A prática é mais efetiva do que as palavras. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Essa é uma frase que já não nos cabe mais, porque é o exemplo que arrasta, né? As palavras podem comover, mas o exemplo que arrasta. Então, a primeira postura é a individual, é a postura ativa de colocar em prática na sua vida cotidiana, antes do que de falar para os outros do que fazer, né? Quando esse balanço no negativo, a balança do negativo, ela pende mais para o negativo da vida, é quando se dá a motivação do suicídio, né? Suicídio é quando a pessoa coloca na balança mais aspectos negativos do que os positivos. O prazer em si não é nada que possa dar sentido à existência, né? Então, o prazer de ter um automóvel, uma casa, uma roupa, né? Isso não traz a verdadeira existência, né? A questão da comida é irrelevante para quem vai ser executado daqui 2 horas. Então, o que vai valer a pena para ele uma boa refeição se vai ser executado daqui 2 horas? Então, isso é irrelevante para ele. Mas a gente sabe também que a pessoa, até sem comer, se ela tem um objetivo, ela consegue vivenciar esse propósito, desde que tenha um propósito de vida. A vida, portanto, é uma obrigação, é o único e grande dever, né? Ela também surge por si mesma como uma consequência, né? A alegria em viver é uma consequência da vida, é o resultado, não deve ser a busca. O ser humano não deve buscar a felicidade, o sentido da vida, ela surge através das respostas que a gente dá sobre a vida, que faz indagações, dirige questões. Nós devemos responder, nós que temos que responder. São questões vitais que ele chama no livro. Assim nós vamos nos responsabilizar pela vida. E dessa forma, nada pode nos atemorizar, né? Temer o futuro, isso não assomba aquele não traz medo. O futuro é naquele que tem um sentido de vida, né? Saber o que a vida, saber o que esperar da vida é um grande propósito, né? Porque ninguém sabe o que aguarda, o que nos aguarda, né? Ninguém sabe o que nos aguarda sobre a vida, né? Os grandes momentos, das oportunidades que a vida faz surgir, né? Ele conta um exemplo que um preso, ele ia viajar para ser executado e no meio o navio começou a afundar e ele salvou 10 pessoas. Ele ganhou um indulto e foi liberado. Então, ninguém sabe o que a vida pode nos trazer mesmo antes de alguns instantes, né, da vida, porque o que importa não é o tamanho da ação, do círculo que você vai preencher de grandes relações, mas é o que você completa naquele pequeno círculo de vida, naquele círculo de existência, né? Isso que vai tornar a vida suportável, quando se tem um sentido, né? Os sofrimentos dão sentido à vida, como o alpinista, por exemplo. O alpinista, ele busca, através, né, dos seus treinos, gerar mais dificuldades para ele, para que ele possa, vencendo aquelas dificuldades pela dor e sofrimento, se sentir mais capaz. Mas aqui ele não fala em buscar a dor e o sofrimento. Ele fala daqueles sofrimentos, aquelas dores que são inerentes à vida, que faz parte da busca pelo sentido da vida, segundo o Frankl, né? Se nós suportarmos essas dificuldades,
ela vai nos revelar quem nós somos, né? Então, aquilo que a gente não pode mudar, que é o que a vida nos oferece, a gente não pode ficar indo contra aquilo. Nós só podemos nos tornar melhores a partir daquela situação. Nós podemos... A vida sempre oferece uma possibilidade de realização desse sentido, que é através dessas dificuldades, que nós não podemos mudar às vezes. No trabalho, situações difíceis, nós não podemos mudar aquilo, né? O que nos traz somente a possibilidade de buscar um sentido para melhorar o nosso entendimento sobre aquelas dificuldades. Vou parando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. E em breve nós vamos seguir com mais comentários deste livro. Um abraço.